Carlinhos, muito bem lembrado. A gente coloca... Ah, tá, já foi agora, então. Já coloquei. Alguém quer fazer a oração? Posso Se não fazer. tiver candidato, eu faço, tá? Então Opa, vamos lá, Carlinhos. Carlinhos se candidatou, que ótimo. Vamos lá. No primeiro lugar. Vamos agradecer, Marta, essa oportunidade, né? Pela espiritualidade que nos está dando a oportunidade de aprender mais um pouco, colocar isso para a nossa vida, né? E agradecer com essa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá hoje, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de tudo que seja mal. E que assim seja, Senhor. Com essa oração, damos por abertas as aulas de Deus. Muito obrigado. Tem um barulho muito estranho, não estou ouvindo ninguém agora. Eu já acho que já resolveu. Escutaram a oração? A oração foi ouvida, sim. Mas tem um barulho muito estranho no áudio, de não sei de quem ali. O meu não está com barulho, não. Eu acho que é do Carlinho tá com a aberto. Não, o meu está perfeito. Bah. Opa, deu. Então, a ideia dessa aula surgiu justamente por conversas que a gente tem aqui, né? E eu acho que é unânime, todo mundo, e a gente percebe, claro que fica mais fácil perceber isso quando a gente conversa com outras pessoas e escuta histórias de outras pessoas, fica mais fácil de perceber o quanto a gente não conhece os movimentos da nossa mente, né? E o quanto a gente se deixa envolver e acredita nos nossos pensamentos. Então, foi por isso que acabou surgindo a ideia, né, dessa aula, que é A Mente Sem Medo. É um livro do Krishnamurti, que, para quem está chegando agora, é um autor que a gente gosta muito e a gente já estudou, já fez bastante estudos sobre ele, e ele é um conhecedor, assim, absurdo, foi um estudioso da própria mente, assim, absurdo. Então, por isso que a gente resolveu trazer esse conteúdo, porque tá muito... A gente precisa lembrar que a aula aqui é sempre... o curso de quarta-feira, não só a aula de hoje, mas o curso de quarta-feira, ele é voltado para a obsessão, né? Na verdade, para que a gente adquira essa inteligência espiritual. Então, e se a gente não conhecer bem os movimentos da nossa mente, isso acaba ficando um pouco distante, né? Claro que a gente não vai conhecer tudo de um dia para o outro, a gente, a gente sempre costuma falar que levou tanto tempo para se colocar nessa situação, e não vai ser de um dia para o outro que a gente vai sair aprendendo tudo, né? Mas o estudo dessa aula foi muito legal, porque acaba vindo teorias e assuntos que eu lembro que o Jorge ou a Cris deram no começo, assim que eu entrei para o grupo, sabe? Então eu vejo que as coisas elas vão se encaixando no tempo correto, e não quando a gente quer, sabe? Quando a gente vai lá e tenta, pega as informações e tenta colocá-las na prática e tenta empurrar, meio que empurrar a força para o nosso coração, deu para perceber que não é assim que as coisas funcionam. E se a gente conseguir silenciar e conhecer pelo menos um pouquinho de como a nossa mente funciona,
o caminho para a nossa evolução ele pode ser mais curto e menos tortuoso, tá? Pode passar, Cris, por favor. Estou falando muito rápido, Jorge? Não, tá maravilhoso, professora. Nota 10. É porque para falar rápido, vocês já sabem, né? Então vai. Eu falo um pouquinho rápido. Tá Para mim tudo ainda bem. não, para mim ainda não mudou aqui o slide. Ah, enquanto não muda o slide, eu vou falar. Eu tô hoje, assim, ontem e hoje, muito sensível, então já me... Não queria ter que usar essa palavra, não gosto muito, mas já me desculpo com vocês se porventura eu me atrapalhar um pouco, ou ficar um pouco chorosa. Ontem, com o falecimento do Paulo Gustavo, eu fiquei, sei, foi que eu percebi o quanto eu não estou ainda preparada para a morte, e por mais que a gente saiba que é só uma diferença ali de plano, né, que a gente é eterno e que a gente nunca vai deixar de existir, eu ainda me deixo levar muito por essa emoção, sabe? E eu era mega ultra fã dele, então ontem parecia que tinha falecido alguém da minha família, e hoje também, o dia inteiro. Eu acho que o inconsciente coletivo, não sei vocês, mas o inconsciente coletivo tá muito abalado, assim. Eu senti isso hoje o dia inteiro. Acho que todo mundo ficou um pouco chateado, né, com o falecimento dele. Então eu tô me sentindo assim um pouco sensível, tá? Já já peço desculpas aí antecipadamente, caso eu dê uma de Cris, né, Cris? E chore. Mas Se vamos der lá. vontade, chora, nega, não tem problema. Tá bom, tá bom. Faz parte as crises. Isso, isso. É, a gente, vocês vão ver esse slide, ele vai aparecer aí bastante para vocês. A gente vai procurar reforçar isso sempre, porque, como todo mundo já sabe, Deus é a inteligência suprema, né? É essa potência que tudo rege. E se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, nós também temos e somos essas potências, né? Nós somos. E a gente, na verdade, esqueceu disso. A gente colocou tanta coisa em cima disso que a gente acabou se afastando do que a gente realmente é e acaba vivendo o que a gente não é, né? Então, vale relembrar que o que impede a gente de não ser tudo isso são essas barreiras que a gente coloca, né? Que o Jorge trouxe ali muito bem, que são essas inibições de potências. Lembrando que a vida, ela é movimento, né? E o contrário do movimento é a inércia e comprar. Jorge, para esse, era para eu ter falado isso antes e, enfim, não falei. Para esse e para o outro slide, eu vou precisar da tua ajuda, tá? Por favor. Tá bom, amiga, eu tô aqui. E... Só não me faça chorar. O resto tá tudo bem. Não vou fazer, não. Então, para que a gente possa deixar a vida se movimentar através da gente, né? O universo se movimentar através da gente, a gente precisa perceber onde é que a gente está travando a vida para que ela possa se movimentar. Eu poderia dar milhares de exemplos assim, mas vamos trazer cada um para a sua vida, né? Talvez se a gente pegar todos os pontos assim onde a gente tem não dificuldade, mas que são mais desafiadores para a gente, né? Então, onde é que a gente está patinando e se negando
a evoluir, a sair do lugar, né? Porque se a gente está se negando, a vida não consegue se expressar. E aí a gente acaba acumulando energias demais nesses aspectos, nessas inibições de potências, vamos chamar nesses lados que são o lado negativo ali do pêndulo, e a nossa vida ela acaba sendo desenrolada ou até mesmo engolada nisso, né? Uma outra potência, eu acho que a maior de todas é o amor, né? E a gente fala tanto do amor, mas a gente passa a maior parte do tempo no egoísmo e, por consequência, no medo, né? Ou o medo vem antes, eu não sei, o Jorge pode falar melhor aí. Para mim, eles estão ali de mão dada, o medo e o egoísmo. O egoísmo deve vir do medo, acho. E se todas as minhas, se eu consigo perceber que todas as minhas atitudes são baseadas no medo e no egoísmo, que espaço existe para o amor ser, né? Para ele emergir. É bom a gente se perguntar isso. Quer só responder ali a questão do medo e do egoísmo, Jorge, ou é isso mesmo? Não, quando teve a queda, houve o afastamento. O egoísmo é tudo que afasta a gente do amor. Quando houve o afastamento, houve o vazio. E dentro desse vazio está o medo. A gente tem um medo de ficar só, a gente tem um medo de perder, a gente tem um medo de ganhar, a gente é praticamente dominado pelo medo. A gente cria uma mente aprisionada a partir deste medo. E esse medo está ligado ao afastamento. O egoísmo veio primeiro, a queda, o afastamento, o vazio e o medo. Quando a gente se afastou muito de Deus, aí a gente ficou com medo. A gente perdeu toda aquela proteção, toda aquela fraternidade, todo aquele o amor mesmo, né? E a gente ficou solitário, ficou esquecido. A gente acha que ficou, mas na verdade é a contração da consciência, porque tem um Deus imanente dentro da gente que a gente não consegue se relacionar com ele por outros motivos. Aí vai demorar muito. Então vamos lá. Nós vamos ver esse slide praticamente todas as aulas. É algo que eu, a Tati e a Cris queremos que todo mundo fixe nisso. Se você não conhecer esse slide, a tua mente não está funcionando adequadamente. Pode ter certeza disso. Você está É isso aí. perdendo todas as suas potências. Em frente aí, amiga, está muito maravilhoso. É isso aí. E foi nos dado também como uma potência a liberdade, né? E nós mesmos nos escravizamos através dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos, né? E também através do medo. Então, a gente trouxe essa escravidão e o medo ali como formas de afastamento, né? Dessa liberdade, da gente poder ser e deixar, como o Jorge falou muito bem, deixar esse Deus imanente dentro da gente para que ele possa aí emergir, estar por trás de todos enfim, os nossos atos, os nossos pensamentos, desculpa, acho que falaram comigo aqui. E o próximo é a vontade, que é uma das nossas maiores potências também. E lembrando que essa vontade ela precisa estar sempre alinhada com a vontade de Deus, né? Às vezes a gente tem uma vontade que ela é egoísta, justamente porque a gente não sabe escolher, a gente não sabe o que é melhor para a gente acha que sabe, né? Mas a gente não sabe o que é melhor para a gente não confia e a gente tem muito medo, né? A gente tem medo, a gente é controlador, então as nossas vontades são todas baseadas nesse medo e nesse controle que a gente quer ter da vida, porque a gente não confia nisso que a gente não vê, né? Então as nossas vontades elas acabam sendo egoístas. Então quando a gente não tem as nossas vontades feitas, essas vontades que são egoístas,
a gente fica tristinho, abatidinho, e manhoso, e enfim, e birrento, e nervoso, e raivoso, e tudo mais. Então, lembrando que essa vontade, ela quando a gente fala de potência, é essa vontade alinhada com a vontade de Deus. Pode falar, amigo Devi, por favor. Tati, só para lembrar para todo mundo que a vontade é a parte cinética do processo. Não é? Porque você pode ter uma consciência, você tem uma ideia, a partir dos fluidos e de combinações químicas do universo e da física, você coloca e cria essa ideia. Mas para isso tudo funcionar, precisa da vontade. Não é porque eu posso ter uma ideia maravilhosa, mas ser preguiçoso. Então, isso nunca vai acontecer. Então, a vontade é a parte que dá movimento a todos os nossos pensamentos e a todos os nossos desejos, sejam eles anti-lei ou de acordo com a lei, em revolta ou em obediência a Deus. De todo jeito está funcionando. As consequências é que são diferentes, né? Então, tudo que você fizer, por exemplo, você está ali, eu sou escravo, não é? Tem dois tipos de escravidão e o Gandhi, eu sou fã do Gandhi, né? Até tem uma foto dele aqui, só para vocês verem como eu sou fã dele. Eu estudo olhando para o Gandhi. Maravilhoso. O Gandhi me impressionou muito porque ele dizia que quem escraviza também é escravo, mas que quem é escravo está no pior momento porque ele não sabe usar a sua liberdade para se tornar livre. Ele usa a liberdade para continuar escravo, que é o nosso caso. Se vocês olharem, nós só usamos o mesmo pensamento que gerou o problema e a gente continua usando o mesmo pensamento e continua se tornando escravo cada vez mais desse mesmo comportamento, desse mesmo movimento. Então, a gente não tem uma capacidade intelectual de discernimento, nem uma vontade de se tornar livre. Então, nós somos escravocratas e somos escravos. Dos dois jeitos, porque não usamos a liberdade de forma correta. E isso é muito feio. Muito feio. Era isso, amiga. E a gente faz cego, né? A gente faz sem perceber. E o primeiro conhecimento, assim, por menor que seja que a gente tem, até para aplicar a gente é egoísta, né? Até para aplicar a gente acha que que já sabe tudo e que não vai cair né, nas mesmas coisas, né? Só que a gente enxerga, a gente não consegue enxergar o todo, a gente não tem essa capacidade de enxergar o todo. Então a gente acaba sempre, o pensamento ele vem ali de várias formas e a gente acaba caindo exatamente no mesmo pensamento, só que ali maquiado de uma outra forma, vindo em uma outra roupagem, numa outra cena da nossa vida e a gente acaba caindo. E a gente bloqueia essa vontade, essa potência que é a vontade, como o Jorge falou muito bem, a gente pode utilizá-la, ela vem do nosso espírito, né, que é o ser inteligente que nós somos em essência, e a gente utiliza essa vontade ou quando ela está ali alinhada com a vontade de Deus para a gente criar coisas incríveis ou para continuar criando o que a gente veio criando desde lá da queda que o Jorge já falou, né? Que são as nossas prisões, né? As nossas atitudes e pensamentos baseados nas prisões. E o que trava essa vontade é a inércia, repetição de comportamentos, né? A gente todos os dias resolver todos os desafios sempre da mesma forma, em todas as áreas da nossa vida. A preguiça, tanto de agir como de pensar, a gente tem muita preguiça de pensar. E o Jorge trouxe ali também a apatia, né? E acho que os três estão bem unidos, assim. Eu acho que até vejo a apatia até como uma forma de, não sei, de preguiça também. Não sei se posso dizer assim, amigo, me ajuda. Mas a apatia eu acho que está muito ligada com isso, assim, tu não ter empatia pelo outro, pelas pessoas e pelas coisas, pela natureza e pelo mundo. E eu vejo até como uma preguiça,
também, assim, de fazer, né? Um amigo meu me falou que a gente pode ser o melhor filho, a gente pode ser o melhor marido, esposa, amigo, enfim, o melhor profissional, a gente tem a capacidade, a inteligência de sermos os melhores, né, que a gente puder nisso tudo, dar o nosso melhor. E a gente escolhe não ser, por preguiça, assim. Eu vejo, não sei vocês, mas eu vejo na minha vida, assim, que em diversas coisas eu vejo, e todos os dias vou notando que eu posso ser melhor. Se eu for franca comigo mesma e verificar as minhas atitudes, e principalmente aqui no trabalho, o trabalho para mim é o meu maior laboratório, assim. E que eu vejo, assim, o quanto eu não dou o meu melhor. E aí, quando eu acho, não, agora eu vou dar o meu melhor, vou lá e eu descubro que eu ainda não estava dando o meu melhor, e ainda não estava, e ainda não estava, sabe? Vou descobrindo ali as prisões mentais que eu mesma me coloquei, as inércias ali que eu estou patinando, sabe? É muito legal poder verificar isso, assim. E acho que tem, opa. E a gente não tem noção. A gente não tem a mínima noção do quanto a gente está imerso nessa energia. Pode falar, amigo. Tati, eu vou nesse raciocínio teu aí de que a gente pode ser melhor. E tem outra coisa, Deus às vezes manda os instrumentos dizer para a gente que a gente pode ser melhor. E a gente acaba querendo bater neles, matar neles, se magoando, se entristecendo. Uns ficam chorando porque alguém falou para ele, olha, você pode sair dessa e ser melhor. Não, mas eu não quero ser melhor, eu vou ficar magoado com você, porque você está me dizendo isso, não é? E a gente acaba entrando em luta, em guerra com as pessoas, porque elas simplesmente estão pedindo para a gente fazer o melhor, que a gente não está fazendo. Que nós podemos exercer todas as nossas funções dando o melhor que a gente tem, fazendo o melhor que a gente pode. E para isso não precisamos desmerecer de ninguém, só usar as nossas potências que nós já temos e que a gente se recusa a fazer. Então veja como é um caso de muito egoísmo. Eu não quero nunca ser o melhor, não ser o melhor diante do outro, como você falou. Eu não quero nunca fazer o meu melhor para o outro ou para mim mesmo, mas eu quero sempre que o outro faça o melhor para mim. E tudo que ele faz para mim que me desagrada, eu fico magoadinho, cheio de melindres e com muita raiva. Então, é uma proposta realmente para todo mundo pensar nessas coisas, de como você está agindo no seu dia a dia. Se tem alguém na sua família, no seu trabalho, em algum lugar, dizendo para você, faça melhor, você pode fazer melhor, você tem condições de fazer melhor, é só você usar sua vontade, sua liberdade para isso. Discernir, e é o outro campo que ela vai entrar, usar a inteligência para discernir se aquele movimento que vem de fora, vem de um instrumento de Deus para você, o que ele quer dizer para você. E não ficar embirradinho com essas coisas inferiores que a gente costuma fazer, achando que é o pior ser humano no mundo. Ninguém é. Então, a Tati está de parabéns por essa colocação, amiga. Eu só quis dar mais esse temperinho aí para você. Ai, obrigada, amigo. Esse slide, o próximo ali, o próximo principalmente, eu acho que tu vai ter que falar sozinho, tá? Mas é que tu fala tão bem e dá uma aula absurda com esses Aqui tem alguém que está dormindo, termos. né? Então nós dois temos que falar, né? Tem, então, eu ia falar isso agora. A Cris, ela tá aí? Ela veio hoje? Vocês são terríveis, hein? Eu não estou dormindo, estou prestando atenção. Ah, mas já que me chamaram, né? Estava falando ali da preguiça. E não sei por que o Jorge não falou sobre a preguiça mental, né? Que essa preguiça que está ali é a preguiça mental. Que a gente pode correr o dia inteiro, acordar, fazer 1000 coisas, e não é essa preguiça que a gente está falando. É essa preguiça de pensar sempre do mesmo jeito, de não querer mudar, de criar os mesmos hábitos sempre, de encarnar, reencarnar, e sempre fazendo a mesma coisa.
Eu É vou isso ficar aí, quietinha Cris. de novo. Tá vendo como ela tinha que falar, né? Viu? Viu só? Arrasou. É, Ai, ai. E a próxima potência, então, que a gente tem ali dentro da gente é a inteligência. E a gente inibe essa potência com o indiscernimento e, e até mesmo com a perda da razão, né? Na verdade, a inteligência ela vai estar presente em tudo. É ela que movimenta tudo, né? A inteligência. Porém, a gente utiliza a inteligência para criar para o negativo, criar as coisas para o negativo, para continuar fazendo o que a gente sempre fez. A gente utiliza a inteligência para querer ser melhor do que os outros, a gente utiliza a inteligência para ser astuto. Então, a gente precisa deixar, ter um pouco não ter, né, o discernimento e ser sincero com a gente mesmo, diante de cada atitude que a gente tem. Né? A gente tem inteligência suficiente para isso, para ser sincero com a gente mesmo. Senão a inteligência ela acaba sendo aí utilizada para o lado contrário, digamos assim, e do centro, né? E, e aí eu já ia pedir para tu falar mesmo, amigo. E aí a gente acaba criando cada vez mais sofrimentos para a nossa vida. Diga, amigo. então, além de tudo que você falou, veja que todas essas coisas que eu queria chamar a atenção para vocês, todas essas potências, elas são complementares. No universo não tem nada ponta solta. Tudo está interconectado. Então, todas essas potências estão conectadas, todas as potências que estão inibidas, elas estão conectadas. Então, como? O que leva você a ter um discernimento é a preguiça. E a preguiça está ligada com a falta de vontade, de você colocar a tua vontade, não é? Do seu ser, fora da escravidão, fora do egoísmo, fora da inércia. Então, a tua vontade é que vai tirar você de um estado de alienado, de um estado de preguiça mental, de não saber aquele movimento que está chegando até você, ou ele pode ser um movimento íntimo, um movimento obsessivo, um movimento instintivo, e você discernir que qualidade é aquele movimento, se você quer fazer, qual é a causa daquele movimento e quais são as consequências daquele movimento. Para aí você resolver se vai fazê-lo. Hoje é como a Tati falou, nós não temos nada disso. Hoje nós temos um pensamento e a gente sai fazendo no automatismo, na mente mecânica, numa apatia completa do que aquilo vai ocasionar para a gente, qual a consequência daquilo, sendo que nós vivemos num universo que tem uma lei de responsabilidade, onde tudo que a gente faz, nós vamos ser responsáveis. Nós somos livres para semear, mas a colheita é sempre obrigatória e ela dói um pouco. Então, seria bom ver o que nós estamos semeando primeiro. Para isso, eu preciso ter discernimento, mas para isso, eu preciso ter vontade. A vontade de estar presente no meu mundo, ativo, vivo, consciente, desperto, acordado, no meu mundo psíquico, no meu mundo mental, no meu mundo espiritual. E aí usando as minhas potências, como minha vontade, para discernir o que eu quero agora, o que é isso, o que isso significa, qual a causa disso. E ser feito é um fragmento de qual causa. Eu quero realmente fazer isso? Eu já fiz isso? É um padrão? Então, são muitas questões para se você perguntar antes de você se colocar em um movimento que talvez você já esteja aprisionado nele, congelado nele e repetindo o mesmo movimento. E tendo as mesmas respostas, porque você está no indiscernimento, você perdeu a razão, você perdeu a vontade, você é escravo disso. Olha como tudo é muito fantástico, muito interconectado, muito complementar, e a gente é absolutamente alienado dessas coisas. Eu gostaria que alguém mais falasse aí. Eu não estou vendo, Carlinhos está mudo, está todo mundo mudo.
Eu também, amigo. Eu vou aproveitar o teu gancho para falar, daí só para. Aí o pessoal continua falando, mas deixa o teu microfone ligado aí. Amigo. É... vou aproveitar o gancho desse, como tu falou ali, funcionamento, né, e tal, da gente conhecer as nossas atitudes, a gente nem conhece e simplesmente acredita no pensamento, e aí ele vem e me diz que eu sou ruim, aí eu acredito, daí eu me sinto mal, aí, ou o contrário, o pensamento ele vem e me diz, a minha mente me diz que a pessoa que é ruim, então eu vou lá e eu acredito, e aí ela compara, ela julga, ela mente, ela, enfim, é astuta. E eu tava. E é tudo tão maravilhoso porque os encaixes eles acontecem exatamente quando a gente está relaxado. Né? Eu já falei isso 1000 vezes e vou ser Verdade. repetitiva, mas é exatamente quando a gente está relaxado. Assim, antes de ontem eu estava dirigindo, saindo da minha casa, vindo aqui para a empresa de manhã. Tinha acabado de acordar e tal, estava saindo de casa. E aí eu estava dirigindo e me veio um pensamento. Eu geralmente lembro, mas agora eu não vou lembrar do pensamento, para ver como o nível de distração que eu estava, tá? Porém, e que a gente vive. Porém, veio esse pensamento e eu vi na hora o movimento da minha mente, sabe, mecânica, assim, e eu pude perceber que a minha mente estava, ao mesmo tempo, julgando e comparando. Foi muito rápido assim o negócio. Assim, nossa, é assim que a minha mente funciona. Aconteceu uma situação, ela não podia simplesmente ficar quieta, não. Ela tinha que julgar, depois comparar e depois dar a opinião dela, sabe? Foi tudo muito rápido assim. E eu sei que isso não é novidade para ninguém, mas sabe quando tu vê ela fazendo isso na prática, assim, eu fiquei, gente, eu faço isso o dia inteiro. É mecânica, ela funciona assim exatamente o dia inteiro. E você faz o que ela manda fazer O que depois. ela manda. E, não, e Ela manda acredito fazer. total, ela tá ali comparando, deu, nossa, verdade, né, mente? Uhum. Eu fiquei chocada, porque eu acho Então, que a gente já Tati, está tão habituado, né? você deu um exemplo maravilhoso de indiscernimento e como deveria ser o seu discernimento. E esse ver é fantástico, né? Esse ver é o processo já intuitivo, é uma abertura de consciência já te mostrando. Lembra que antes você não via nada e quando a gente conversava, né, há 3, 4 anos atrás, como era difícil enxergar até o básico do básico, hoje você já está vendo muito além. Agora imagine quanta coisa maravilhosa não tem para a gente ver. Né? Nossa, deve ter mesmo. Deve É ter essa mesmo. abertura. Porque o processo, o que ninguém entende é que nós saímos do instinto para a razão, da razão para a intuição. No nosso caso, nós não saímos de lugar nenhum, né? Nós estamos lá no instinto ainda. Mas o movimento evolutivo ele apresentaria a gente no instinto para a razão, que é o lado analítico da coisa, e da razão para o processo intuitivo, que já é a inspiração. Mas esse processo intuitivo, por exemplo, o processo que você teve aí de intuição, ele já foi inteligente. Pode perceber. Você não precisa fazer nada, porque ele chega Nada. e você já se esclarece todo, ilumina a tua mente. Ele é absolutamente luz, ele é absolutamente, como é que eu diria, inteligente. Por si só, você olha e você entende tudo na mesma hora. Entende tudo. E às vezes é fração de Isso! segundo. E não tem explicação, mas tudo se explica, né? É tipo, Ele não é analítico, e ele não é não! analítico, porque ele é intuitivo. Aí que então você sai do instinto para a razão, da razão para a intuição. Então você está saindo da razão, você começou uma jornada para a intuição. E a intuição é isso, ela é um processo já inteligente. Além da intuição, tem a visão, que é você ver a totalidade. Você vai ver um movimento desse como passado, presente, e o que ele vai fazer no futuro. E você vai ver todas as consequências de todas as pessoas envolvidas, o que vai acontecer com todo mundo a partir de um pensamento teu. Não precisa nem ser uma ação. Aí já é visão, aí já é outro nível. Mas esse processo intuitivo que eu queria esclarecer para todo mundo é esse. Ele é um processo que ele é absolutamente inteligente, ele é iluminativo, é luz, plena luz. Ele chega, clarifica tudo. Você não precisa fazer nada. Se você fizer alguma coisa, estraga. Isso.
É bem isso. É como se tudo fizesse sentido, né? Tudo faz Sem sentido, falar isso. nada. É muito engraçado, assim. É uma sensação, assim, faz todo sentido, assim, sim, no silêncio, sabe? É como se alguém tivesse ali te mostrando, assim, tipo, olha aqui, funciona assim, já que tu não tá vendo. E a gente fica tão abobalhado, né? Porque a gente fala, meu Deus, olha, é Foi. tão... E às vezes a gente fala Aham. assim, é tão óbvio, né? Por que que eu não vi isso? Sim. E como é que eu acreditava em todas as comparações e julgamentos, assim, e a gente acredita e ainda se acha maravilhoso, né? Se acha melhor do que Cadê os a outros, Karine? você. Cadê minha amiga Karine, que não fala nada? Karine, tá Ah, vendo a sua amiga Tati se Oi, eu iluminando tô toda aí? aqui. Eu tô vendo o quê, Viu? Jorge? Não entendi. A tua amiga Tati se iluminando toda, tá virando uma Buda. Logo, logo, não vamos ter que, né? ai, Cara, gente, pelo a amor de Tati Deus. tá. Eu falei alto aqui, óbvio, com o microfone fechado, mas eu falei assim, nossa, que saudade da Tati, ela tá cada vez mais maravilhosa. E aí você chamou bem, bem logo em seguida. Ai, É que eu engraçado. ouvi, viu? Eu acho que, é claro que a aula não é sobre mim, né? Mas eu acho que eu perdi um pouco do medo, eu acho que foi isso, porque até semana passada, semana retrasada, a minha chefe falou, eu tô te achando tão calma ultimamente, e entrou uma menina nova aqui na empresa, vai fazer um mês no meu setor, e aí ela falou para mim na quinta-feira passada, nossa, eu te acho tão calma para resolver as coisas, e eu não sou, né? Vocês me conhecem, sabem que eu não sou. Mas é que eu acho que eu acabei perdendo o medo, assim, sabe? Acontece as coisas, eu venho primeiro para o meu corpo. Primeiro, sabe, eu presto atenção nas informações que o meu corpo me dá, assim, o que eu estou sentindo. Então eu solto isso e a partir dali eu vou resolvendo as coisas, sabe? Então eu acho que eu fui não sei se é isso, né, Jorge, mas eu acho que fui um pouco perdendo o medo e confiando na vida, assim. Então aquele peso que eu sentia aqui, ele foi passando. Eu E um acho que é pouco de isso. tudo também, né, Tati? Você aprendeu É, um outro jeito de resolver as questões, e esse jeito está te fazendo você ficar confiante que ele é melhor que o antigo, né? Então, realmente, você perde o sim, medo, você ganha confiança, e a partir do momento que você vai fazendo e vai dando certo, você vai criando mais confiança. Aí você quer fazer mais, né? Então, exatamente. o mundo nosso é que as pessoas não entendem isso, tem dificuldade. Eu gostaria que todo mundo entendesse isso. Ele é íntimo. O que tem valor está dentro. É como você falou, primeiro eu vou para dentro de mim. Eu resolvo todas as minhas questões dentro de mim. Depois eu transfiro para o universo paz e harmonia, porque todos os conflitos eu resolvi dentro de mim. Então não tem mais conflito. Antigamente não, a gente sai hoje, antigamente para você, né, para nós outros mortais, né, assim, a gente sai batendo em todo mundo primeiro, depois a gente vai, tô cheio de culpa, tô cheio de Não, tô isso cheio acontece comigo, de né, o tô dia cheio inteiro, disso, mas tô cheio daquilo, tal, mas para nós ainda é normal, para vocês já é outro oh, padrão. jura, Então, né, gente? Meu Deus. Dentro é o turbilhão, mas é exatamente isso. Eu passei eu troquei as minhas prioridades, digamos assim. As demandas externas, eu entendi que as demandas externas elas vão sempre vir. Eu não preciso responder elas primeiramente. Primeiro eu venho para mim, sabe? E é em tudo, tudo. Falou uma coisa que eu não gosto, eu primeiro presto atenção. Opa, sabe? O corpo ele se comunica com a gente de uma maneira espetacular, né? Uma das formas que a gente tem para vir pro agora, né? Então é isso que eu tenho feito comigo, assim, prestado atenção primeiro em mim. Como é que eu tô agora? Eu quero continuar a partir desse mix aí, desse turbilhão de sentimentos e pensamentos. Eu quero continuar agindo a partir disso, porque é isso que eu vou ter, né? Então mas se eu estou então, Tati, reclamando, oi, o que é isso aí? Eu vou aproveitar esse gancho, até te interrompi, desculpa, porque eu tenho imagina. falado da aula de ontem, vou falar nessa, e daqui para frente eu vou falar em todas as aulas. A primeira situação que nós temos que conquistar é o autocontrole e o autodomínio, que é o que você fez, não é? Você hoje pega a informação, traz, e você tem autocontrole e autodomínio para processar aquilo. E depois você manda para o exterior uma coisa boa, não é? Não mais as suas aflições, as suas ansiedades, os seus medos, a sua luta, a sua revolta. Não.
Isso tudo você tem sob controle. Sob controle. Então, o mundo exterior, ele já não te desequilibra, ele não cria desordem mais. Nem o exterior, nem o espiritual. Porque você está recebendo do exterior e nível espiritual também, porque tudo está em relação, não é? Então, nenhuma dessas coisas te desequilibra mais, porque você conseguiu autocontrole, né? Você conseguiu autodomínio. Então, hoje, você chega, você para, e isso é o que todo mundo deveria fazer. Né? Criar um discernimento daquilo. É o que eu quero? O que é isso? Como eu estou me sentindo agora? Isso me desequilibrou? Que impulso é esse que está surgindo? Esse eu quero esse. E sempre ser pacificador e misericordioso. É essa a ideia. Não tem nada que é fim do mundo, é simples, assim como a Tati está falando aí. Nós é que criamos as dificuldades, criamos um monte de teorias e nos reclamamos demais. Nós usamos a mente mecânica que só reclama de tudo. Tudo é ruim. E, na verdade, tudo é maravilhoso. Porque se essas coisas não acontecem, como é que a gente vai desenvolver as potências que estão em estado latente? Essas potências aí, todos nós temos. Deus não fez diferença para ninguém. Uns desenvolvem, outros não. Outros ficam na preguiça, reclamando da vida. Então é isso, não tem muita dificuldade, não tem nenhuma coisa que a gente não pode fazer. E dentro do processo, cada um vai evoluir. Esses dias eu estava lendo uma coisa do Balde, que é muito maravilhosa. Ele falou assim, que a gente é responsabilizado pelo esforço, não pelo resultado. Que é algo que a gente já fala aqui há 3 anos, né? Não olhe para o esforço, não olhe para o resultado, olhe o que você está fazendo agora. Então, nós somos responsabilizados se a gente está se esforçando ou não em conseguir, né, desenvolver a potência. Não é o resultado se você vai virar um Buda, ou se você vai virar um Dalai Lama, ou um ser espiritual maravilhoso. Não. Quem está perguntando para você? Então é isso. Ó. Por favor, copiem esse exemplo da Tati. Aí, ó. Tenham a Tati em mente disso que ela está fazendo aí. Todo mundo pode fazer. Já que ninguém acreditou em mim, talvez acredite em você. Ai, meu Deus. Mas olha quanto tempo tu fala isso pra gente, né? Eu mesmo, desde quando eu te conheci. E olha quando eu comecei a fazer, né? Agora, assim. Então, a gente precisa muito da repetição. E, gente, que fique bem claro, e até como o Jorge já falou, não vai parar de acontecer. Isso acontece o dia inteiro. Acontecem coisas, aqui na empresa mesmo, coisas todos os dias, o dia inteiro. E só que agora é bem o que o Jorge falou, eu escolhi colocar ordem no meu mundo, sabe? Não, eu ficar com raiva, eu me deixar levar cegamente pela emoção que surge naquele momento, não vai me levar a nada e vai causar acúmulos ali no meu psiquismo e vai me colocar naquele lugar de novo que eu estava, sabe? Não que eu tenha medo de passar por tudo de novo, eu não tenho medo, mas eu já conhecia aquilo ali e eu escolho, nesse momento, fazer diferente, sabe? Acontece, não é que agora, meu Deus, acontece tudo maravilhoso e tudo dá certo no meu dia, não, muito pelo contrário. Eu acho até que estão vindo cada vez mais desafios, mas é porque também agora eu consigo, estou começando a aprender a resolver de uma maneira diferente, né? A gente está no monólogo aqui, a Cris Tessarolo está com a mão levantada faz um tempão, né, Cris? Tranquilo, tranquilo, tá tudo 10. Junta a aula Fala da aí. Tati com o Jorge aí, dá um, um boom aqui na cabeça de tanta informação. Mas a minha dúvida é que, assim, ó, eu não sei se eu assisti num vídeo, não sei se foi o Jorge que falou, a Cris que falou, a respeito do... Pegando o teu gancho, Tati, da tua narrativa, quando na tua fala tu diz assim, ó, que eu observo, julgo e condeno, né? E nessa tua fala, comparo. Então, nessa tua fala, eu lembrei, né, de que eu vi em algum lugar que observar só sendo observador,
né? E eu queria que, de repente, explanasse mais sobre isso, porque eu fiquei um pouco na dúvida, assim. Eu entendi a questão quando o Jorge falou que vem o julgamento, depois vem a razão, a intuição, isso ficou claro. Mas eu queria saber se tem algum elo de conexão desse observar sendo só observador. Quer responder? Eu vou deixar o Jorge responder essa pergunta, mas eu vou te fazer uma outra pergunta, pode ser? Cris? Pode. Tá. Eu tenho um objeto aqui na minha mão, né? Quando eu peguei o objeto, tu já nomeou ele, né? Sim, nomeei de Já... característica. Uhum. Quem é que está fazendo isso? Então, te deixo com essa pergunta. Assim, não, eu te respondo assim, ó, que pelo que eu entendo, é o eu que eu fui educada. Que com as minhas experiências, ver se eu estou errada, tá? Me corrige. Mas o que eu entendo é isso, assim, porque tenho isso até é engraçado, porque foi uma fala que eu tive com meu sobrinho a respeito do conhecimento e de Deus, né? E existe o conhecimento que tu traz e o conhecimento que tu constrói, né? E esse conhecimento do copo eu construí ao longo desse conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu não trouxe. Não sei se eu estou indo no caminho certo. Sim, que te gerou uma memória, enfim, toda vez que tu olha para um copo, tu automaticamente tu tá julgando né, enfim, tu tá ali dando características e a tua mente está ali ruidosa falando. Mas essa observação, ela vem de um ponto, né? É isso que eu quis te dizer e queria te chamar para dentro. Poxa, que tu te questionasse. Quem é que está observando isso? Quem é que está ali falando? Existe uma separação aqui dentro de mim? Sabe? Começa a te perceber nesse silêncio, assim. E porque eu posso te responder essa pergunta, e vou até pedir para o Jorge responder, mas a gente vai te responder com palavras, com esse conhecimento, que é esse que tu está falando, que foi acumulado através de memória e blá, blá, blá. Mas para tu saberes realmente a resposta dessa pergunta, tu tem que experienciar. Posso te responder dessa forma? E Jorge, pode responder para ela também, por favor? Eu acho que eu chamei ela para pensar. Eu chamei ela para refletir e tu responde para mim. Eu queria falar uma coisa antes. Quando você falou assim, você vê como a gente sempre falou isso também e muita gente não acredita. Como você se transforma, você transforma as pessoas que estão à sua volta. E você falou assim, ó, a menina acabou de entrar, ela já percebeu uma diferença de mim para o padrão vibratório dela. E ela começou a se questionar. A minha chefe já olha para mim e diz que eu sou muito calma. Então, ela também já começou a se questionar. Que tem um outro jeito de fazer as coisas que não do jeito que elas estão fazendo. Então, veja como você começa a mudar as pessoas e o padrão vibratório do teu ambiente de trabalho quando você se transforma. É a luz se espargindo, né? E levando claridade para a escuridão. E isso acontece com todo mundo, quem quiser fazer. Tudo bem que a Tati está lá na frente, mas todos nós podemos ir correndo no caminho que ela tomou. A questão do observador é assim, ó, quando você olha o copo, né, e você fala, é um copo, eu vou dar outro tipo de raciocínio. Você está separada ou você está na totalidade? Porque se você fala assim, aquilo é um copo, pronto, você fechou a tua mente e só existe aquele copo. Tá? Quando você olha uma cena na TV tal que você crava a tua mente, para você naquele momento só existe aquela cena. Isso chama-se uma mente aprisionada. Você aprisionou. Você não tem a totalidade. Agora se coloca como observador.
ela mostra um copo e você observa a partir do coração a tua mente, só que você não se comunica com a mente. E vê as reações da tua mente. Quando a tua mente reagir que aquele é um copo, você criou uma totalidade. Você está no consciente, observando o que é que o ego está fazendo. Do contrário, o ego faz as coisas e você está inconsciente. Você está ali, no indiscernimento. Você está alienada de você mesmo, do seu psiquismo. Então, tem isso. Quando você olha o teu pensamento, tem que ser a partir do coração. A mente, ela não pode vigiar a mente. Ok? Pensamento não vai cuidar do pensamento. É o coração. Você vem para o coração e observa a mente. Então, você tem duas coisas. Você tem uma totalidade. Você tem o coração, o nível consciente, e você tem a mente, o passado, aquilo que você fez. E você observa. Só que se você fala assim, esse pensamento é bom, pronto. Você acabou com a totalidade e você se aprisionou naquele pensamento. Então, por isso que a Tati consegue se movimentar. Ela fala assim, olha, eu vejo um movimento exterior, trago para mim. Até aquele momento ela não pode dizer se é bom ou é ruim, se é chato ou não é. Ela traz, ela vê como ela se sente. Então, o que ela tem? Ela tem uma totalidade. Ela tem a verdade, que está no consciente, e ela pode discernir, olha, isso aqui realmente não é legal fazer. Mas aí ela tem as duas posições. Com o treino, é que no começo é difícil. Você for treinando, lembra? Você é responsável pelo esforço, não pelo resultado. Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Quanto menos você praticar, você não vai ter nada. É lei do esforço, lei do mérito. Tá bom? Então, tem isso. É preciso enxergar as duas partes da dualidade. A tua mente é dualística. Você tem uma verdade e uma mentira. Mas quando você pensa em qualquer coisa, você é aeromoção. Amanhã eu vou voar. Pronto, você travou a mente só no aspecto. Você perdeu todos os outros aspectos. Você perdeu a dualidade. Agora, se você está no coração e vem amanhã eu preciso voar, você olha aquele pensamento e não diz nada. Você não se identifica com ele. Porque se amanhã eu vou ver, já cria preocupação, já cria ansiedade, você já fica mais apressada. Tem uma série de coisas que acontecem. Mas se você está aqui no consciente, você olha e você não se identifica, solta ele, aprende a soltar o pensamento. Então, você tem a dualidade. Você tem o consciente, que continua pacífico, e você tem o pensamento que você deixou aí, porque você não precisa se preocupar. Tudo bem, gente? A Fabrícia está com a mão levantada ali também. Então, acabei de abrir o mudo. Aqui, ativar o mudo, quer dizer. Não, eu estava aqui pensando, pensando no dia de hoje e tentando juntar com a aula, encaixar com a aula. Eu escutei uma frase muito legal, que diz assim, que não tem em nenhum lugar do mundo que as pessoas são obrigadas a não nos ferir. Então, assim, quem que se fere, na verdade? Aí hoje foi um dia também bem sensível, digamos assim, em alguns aspectos. E assim, é bem complicado essa questão de lembrar na hora que tem que lembrar. Que o mesmo pensamento que gerou o problema, eu estou tentando resolver o problema. E obrigada, Jorge, por ter lembrado, mas eu devia ter ouvido isso antes das 3 da tarde. É porque a gente quer acertar, né, Fabrícia? Mas viu como tu precisava da informação e ela chegou? Não, e assim, ó, é aquela história. Uma situação X lá, obviamente, no trabalho, uma externa, afetou tanto, baixou minha vibração, eu chorei, e fiquei, mas tudo ali, paradinha, sentadinha na cadeira, mas a coisa tava, né, a louca da vassoura tava lá dentro da cabeça. Aí fui pro café, ainda comentei lá com uma colega, eu sou obrigada, com a Helena, na verdade, sou obrigada a mandar um áudio pro Jorge, que ele fala as coisas assim, bem certeiras, que faz a gente sair do negócio. Da situação. Não, aí, né, quando o Jorge vem com essa, mas onde que tá escrito que alguém não pode, né, te mentir, te ferir? O que tá machucando aí? Verdade. É bem isso, é não usar as potências, sabe? É realmente esquecer
de usar na hora que tem que usar. Então, ai, Tati, hoje tu é outro exemplo de novo. Então, eu preciso rever 1 milhão de vezes para é o esforço, na verdade. Quer ver como o contrário gente. também acontece? Vou dar um outro exemplo, até que eu já tinha lembrado de dar na fala do Jorge. Sábado aconteceu uma situação comigo X, e onde eu dormi na casa de uma amiga de sexta para sábado, e ela falava, vamos dizer que o externo, né? Não vamos falar da minha amiga e tal. O externo ali, a situação, dizia para eu fazer uma coisa, não, e faz isso, sabe? E insistindo assim, e milhares de vezes. E eu já tinha a minha convicção que eu não queria, que eu queria fazer diferente, né? O exterior me pedindo para fazer uma coisa e o interior me pedindo outra. E eu estava deitada assim na cama e eu questionei assim, eu perguntei para o meu coração: o que eu faço? O que eu devo fazer? E senti, deixei vir. Claro que ali eu estava cheia de tempo, né? Estava deitada, podia, enfim. Às vezes as demandas elas chegam e a gente tem que responder na hora, né? Ali eu tinha tempo. Mas eu fui lá e consultei ali essa potência que tem dentro de mim e mesmo assim eu e falava, sabe? Falava para eu fazer diferente. Assim, mas nossa, e o externo está aqui, tudo se desenrolando para não acontecer, e tanto é que eu vou dar uma resumida, né? Eu cheguei e falei, mas não o que eu estava sentindo. Eu falei, então não vou e tal, não sei o quê. E só que assim, quando eu digitei isso, eu pensei, cara, mas não é isso que eu estou sentindo, não é? E deixei as coisas se desenrolarem e acabou acontecendo exatamente como meu coração mandava, sabe? Por mais que todo o externo ali fosse politicamente correto perante a sociedade, digamos assim, o pensamento da sociedade, das pessoas, esse pensamento mecânico que a gente está imerso, né, nessas demandas aí que a gente está imerso, o meu coração ele já sabia. Então, isso foi muito incrível. O contrário, às vezes, também ele acontece. Fala, amigo. Eu não posso perder a chance de esclarecer as pessoas, né? Todos Claro. nós, tem até tem uns anos passados eu fiz um trabalho sobre Jesus e que falava que Jesus, antes dele ser crucificado, né, da Via Cruz, ele entrou de jumentinho ali em Jerusalém, ele foi aclamado, tal, e ele subiu no monte, né? E naquele monte ficou o povo, né, encarnado, dizendo para ele: você é o rei, você é o rei, você é o rei da gente, você é o rei. E Jesus parado no monte, olhando para o céu. Então é uma situação que todos nós vamos viver e que você viveu, que você tem um passado, né? Então aquele povo representava o passado, a matéria, o rei da matéria, onde oferecia o ouro da matéria, e ele ali parado no nível consciente, no presente, olhando o futuro, que era o reino de Deus. Então, naquele momento, ele tinha que tomar uma decisão entre o passado e entre o futuro, entre ser rei dos homens ou ser rei no reino de Deus. E esse momento, na vida da gente, estamos inconscientes dele, mas nós estamos fazendo essa escolha todos os dias, todos os milésimos de segundo, entre o passado e o futuro. Só que a gente, no presente, a gente está na inércia, a gente está na preguiça, a gente está alienado, a gente está cheio de dúvida, a gente se fixa na monoideia negativa, né? De que tudo é prejuízo para a gente. E essa história de Jesus, para você ver, é igualzinha a tua. Você estava no presente, tendo que tomar uma decisão a partir do passado ou a partir do futuro. E a partir do futuro, podia ser até a confiança no processo intuitivo, que a intuição dizia, olha, não vá. Não, vá. A intuição dizia para eu ir. Isso. E o meu passado condicionado falava não. Não vá, então. Ele dizia vá. Da forma da minha amiga ali, falando, e não vai por isso, você isso, vê, isso. Você podia se relacionar cada vez mais com a sua intuição. Talvez a verdade esteja aí, não só naquele aspecto,
mas você tinha ali um passado e um futuro, e você estava no presente. É a mesma história de Jesus. E cada um no seu nível, cada um no problema que pode resolver naquele instante. Mas a lei é uma só, a lei é imutável. A mesma coisa a Fabrícia, ela estava lá. Né? O passado, o presente, e ela podia ir para o futuro. Ela resolveu voltar ao passado. Mas todos os dias, em todos os momentos, essa história de Jesus está se repetindo. É como eu falei na aula de ontem, quando Judas fala que entre Barrabás e Jesus, o povo escolheu Barrabás. Mas podia escolher Jesus. Você tinha Barrabás e Jesus. Né? E você escolheu Jesus, mas podia ter escolhido Barrabás. Não é? O passado, a inferioridade, o condicionamento, a mente mecânica, os instintos ou o futuro, a liberdade, o amor, exercer a vontade dentro do seu mundo e dizer, não é isso que eu quero. E a dúvida é algo que quebra a gente, então nunca ter dúvida, é isso que eu quero. E os pensamentos vão vir botando, não, eu escolhi isso, acabou, é isso. Não tem mais o que vir na minha cabeça. Isso é fé, isso é confiança. Isso é ter um único pensamento, um pensamento absoluto dentro do seu mundo. Você começa a ser senhor no seu universo e não mais escravo. Então, nunca mais esqueçam disso. Todos os dias vocês estão escolhendo entre Jesus e Barrabás. Todos os dias vocês estão escolhendo entre o passado e o futuro. Em todos os milésimos segundos, em todos os pensamentos, em todos os acontecimentos. Sempre vocês vão estar escolhendo. Se não estão vendo, é porque estão alienados. Parabéns, amiga. Você Ai, que realmente... lindo isso, amigo. Eu amei. E sabe que era entre... Eu já deixo de falar. Era entre... A escolha era entre ir um lugar e não ir. Né? Ficar ali. Nossa, e era ir sozinha, assim, era mais... Eu ia sozinha dirigindo e 1h30 de distância e tal. E meu coração dizia para eu ir, sabe, eu queria ir, por mais que aquele condicionamento ali eu não vou nem falar as teorias, assim, mas sabe aquele passado condicionado de todas as ideias que realmente eu tinha, e agora que tu explicou fez muito sentido. E assim, eu escolhi seguir meu coração, e não quer dizer que no caminho, nossa, daí eu já fui confiante zona, e meu Deus, não, mas eu via via o medo vindo e todos, sabe, aqueles pensamentos assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e eu fui. E eu vivi um dia que eu não tenho nem como explicar, de tão maravilhoso que foi as histórias que a minha mente foi contando no caminho, o dia foi exatamente o contrário, assim, foi maravilhoso. Então, a melhor coisa que eu fiz mesmo foi ter seguido meu coração. Mas o futuro foi a Fabrícia aí, que falou? Peraí, antes dela falar, o futuro aí Uhum. é você confiar na sua intuição, confiar no seu coração. Esse é que é a ideia de Deus nesse momento aí, é que você tire as dúvidas da sua cabeça, não é? Porque ali você vai ver, a dúvida ela acaba com a fé, ela acaba com a confiança. E você gera desequilíbrio, você gera um pêndulo, que foi o que aconteceu. Você foi viajando e o pêndulo, né, queria oscilar. Né? Então a confiança na sua escolha, na sua intuição, ela precisa ser plena, para que o pêndulo não tenha a menor chance de oscilar. Entendi. Confie sempre. E sempre você vai estar fazendo isso, como Jesus. Entre o passado e o futuro. Entendi, amiga. Acho que a Fabrícia até desistiu, né? Desistiu, a Karine quer falar, ela está com a mão levantada. Eu fiz uma sequência de comentário, mas está tão bonito, deixa assim. Pode falar, Ká. Não, eu ia dar um exemplo rápido aqui, parecido com o que a Tati contou, mas foi ontem, assim, bem engraçado. Há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu vi aquele vídeo do cavaleiro preso na armadura, sabe? E acho que o Jorge tinha mandado em um grupo desses. E aí eu vi o vídeo e tal, e no momento que eu assisti o vídeo, eu pensei assim, terminei de assistir, né? E veio no meu coração assim, vou encaminhar para 2 pessoas esse vídeo. Só que, e eu tava assim, no botão para encaminhar no WhatsApp.
E quando eu fui encaminhar, eu começou a vir. Ai, não, o que eles vão pensar se eu encaminhar? Que eles estão precisando ouvir isso? Que eu estou julgando eles por eles precisarem ouvir isso agora? Tipo assim, veio vários pensamentos, eu fiquei com medo. Medo de ser julgada por eles de forma errada. E eu não encaminhei o vídeo. Aí ontem, eles, numa conversa que eu tive com eles domingo, eles falaram que queriam participar do curso. Entraram no curso de ontem. E a Claudine, no começo do curso, já indicou o livro que ela tinha lido, que era O Cavaleiro Preso na Armadura. Eu, assim, ó, só voltava a dar um berro, assim, ó. Eu falei, cara, não acredito, tá os dois assistindo pela primeira vez o curso, né? E ela indica exatamente o que eu ia mandar, e fiquei cheia de medos e dúvidas e situações. E de uns 2 dias para cá, eu comecei a fazer uma coisa que eu fiz há um tempo atrás, quando eu comecei a conversar com o Jorge, que foi pedir para Deus se mostrar para mim, sabe? E isso foi muito maravilhoso na época, quando eu comecei a pedir para Deus se mostrar para mim de coração, assim, se mostra para mim, Deus, se mostra para mim, para eu aumentar minha fé, sabe? E eu sempre tenho respostas muito rápidas de certas coisas, né? Então, essa da intuição, assim, de, poxa, eu podia ter seguido a minha intuição, meu coração, né? De encaminhar, mas ele faz tudo como tem que ser, né? Me mostra algumas coisas, encaminha outras que devem ser encaminhadas e tá tudo bem. Então, é só essa contribuição que eu queria dar de algo que aconteceu. Fala, amigo. Bom, eu não posso deixar de depender, né? Jamais, jamais. O que nós temos aí? Nós temos um ato egoísta, né? Okay? De uma pessoa que pode ser altruísta, que pode se doar para as outras e que se recusou por condicionamento. Né? O passado veio e dominou ele. É a mesma questão. Passado, presente e um futuro. E o passado ganhou de novo. Então, é preciso vocês prestarem atenção nisso. Isso é a capacidade de discernimento. O que esse pensamento quer? Por que eu não vou ser boa para alguém? Independente do que a pessoa achar, o nosso comprometimento é com o bem. É fazer o bem. Não é? Se a gente for ficar observando o que os outros vão pensar, a gente acaba que não vai fazer nada. Aí, agora, Karine, eu acho que você deveria pensar um pouco mais amplo de todos os momentos que talvez você possa ser altruísta, pode se dedicar a alguém ou alguma coisa, e não com coisas materiais, com o seu coração, e você não fez. E aí você vai ter passado, presente e futuro. Como Jesus lá no Monte das Oliveiras, você vai ter embaixo o povo gritando, né? Karine, volte aqui, seja a nossa rainha do mundo da matéria. E Deus, né, com os braços se estendendo e falando, não, venha para o meu meio. E aí a vida vai te dar outras oportunidades e você faça novas escolhas. E como a Tati Rocha, não crie dúvida. A dúvida faz você ter movimento pendular. Uma mente vai dizer que você tem que fazer, a outra vai te dar 1000 explicações do que você não deve fazer. Esse é como a Tati começou a aula muito bem, ela dizendo que a gente não conhece os mecanismos da mente. Aí você já começa a estudar a sua mente, a saber que toda vez que você tomar uma decisão contrária ao condicionamento, contrária à mente mecânica, ela vai criar um monte de situações para dizer para você não fazer, para você continuar na prisão. Você vai continuar escrava, você nunca vai ser livre. Porque o medo de sair da prisão é maior do que a vontade de você se tornar livre. Então você vai viver na prisão, o que é muito triste, Karine. E você é um espírito muito iluminado. Saia da prisão, por favor. Muito obrigada. Estou tentando. Ai, gente, mas é tão legal, né? Nessas pequenas coisas, assim, a gente a gente deixa passar, né? O dia inteiro passa batido todas essas situações. E imagina o quanto a gente não cai, né? Eu digo isso, que a gente não conhece a nossa mente mesmo, que a gente não conhece. E tudo isso acontece todos os dias, a todo momento com a gente, e a gente cai o tempo inteiro. Então, se a gente está ali acreditando naquele emaranhado de pensamentos e todas essas, né, todo esse ruído, aí a gente é cego, né? A gente é zumbi, fica olhando para aquilo ali
e a vida aqui quietinha, sem falar nada, querendo se expressar, e a gente ali, e a gente tem isso como verdade, a gente ensina isso para as pessoas, a gente passa isso para frente, a gente defende essa posição, chega até a cansar, né? E eu fico me perguntando assim, meu Deus, deve existir tanta coisa maravilhosa, deve ter tanto, sabe, para sair de dentro de mim, e eu insisto ainda em ficar ali prestando atenção nisso e ainda brigo com as pessoas, ainda acho ruim, ainda sinto raiva e discuto, enfim, e isso chega a ser um absurdo, falando assim, chega a ser um absurdo, e quando que a gente devia simplesmente só observar, sabe? Sem, beleza, eu fiz, igual a Fabrícia falou ali, poxa, eu devia ter assistido isso, devia ter ouvido isso antes, né? Às 3 horas da tarde, lá, enfim. Na verdade, até quando a gente passa por esse tipo de experiência e resolve as coisas da mesma forma e percebe isso, a gente não tem a humildade e compaixão com a gente mesmo, né? A gente ainda julga, quando não está jogando fora, a gente está se julgando, né? E tá sendo egoísta com a gente mesmo. Então, acho que o primeiro passo é a gente tentar não se condicionar, sabe? Começar a se observar, criar o hábito de se observar todos os dias, porque a gente vai precisar fazer isso, ninguém vai poder fazer pela gente. A gente prepara as aulas, sou aprendiz do Jorge aqui, mas a gente prepara as aulas para a gente poder estudar, né, para a gente poder observar pelo menos 0,01%, mas a prática só a gente pode fazer, só eu posso fazer, sabe? Não adianta eu chegar aqui da boca para fora, falar um monte de coisa legal e se eu não experienciar, sabe? Eu vou estar só proferindo palavras. Como Krishnamurti fala, eu não estou em comunhão com as coisas, né? Eu não estou em comunhão com tudo que existe, com tudo que está acontecendo. Eu estou cega. Então, é muito importante, gente, muito importante que cada um traga isso para a sua vida e comece a experienciar. E experienciar é diferente de se condicionar novamente, de se condicionar, eu ajo assim, agora eu vou agir assado. Não, primeiro a gente precisa se conhecer, eu ajo assim, e não se julgar. É assim que funciona. Depois perceber, foi esse o resultado que eu tive. Esse foi o tipo de energia que eu coloquei no começo da minha atitude e esse foi o resultado que eu tive. E começar a partir daí se transformar. Fala, amigo. Oi, Tati. Você está bem inspirada hoje. Não dá para passar um WhatsApp para a Cris para ver se ela acorda? Dá. De repente, mas liga, porque aí o barulho do telefone desperta. Dá, eu vou ligar aqui para ela. Mas que barbaridade, não. É porque está tão bom que eu vou ficar falando o quê? Eu estou aqui de espectadora. Muito bom, Tati. Esse Jorge me mata. Tadinha. Tô aqui, sim. Só tô quando quietinha. Quando você falou assim, nós precisamos experienciar e não se condicionar de novo. É muito maravilhoso. É verdade. Muito maravilhoso. Quando está no Evangelho assim, olha, o pão nosso de cada dia. E cada dia tem uma experiência, cada dia tem um conhecimento, cada dia tem uma vivência. E cada dia a gente é livre. E no outro dia, aquele dia acabou, porque uma coisa está contida na outra. É que nós somos muito apegados, nós somos egoístas, nós queremos viver a nível de segurança, queremos ter todo dia o mesmo pensamento, todo dia a mesma coisa. Mas não é. A mente é livre, porque se você experienciar o pão daquele dia que Deus te deu, por exemplo, o pão do cada dia da Fabrícia foi aquele, e acabou, ela ganhou a experiência, ela adquiriu conhecimento, não importa o que foi depois. Amanhã ela é livre de novo, livre, esquece isso. E outra experiência surge, e ela vai viver outra experiência, e aprende o conhecimento daquela experiência, e deixa a mente livre no outro dia, porque aquele conhecimento do dia anterior vai encaixar no outro dia, que vai encaixar no outro dia, que vai encaixar, porque tudo está interconectado, tudo é uma corrente, e tudo é aptidão que fica com a gente. Mas se eu ficar todo dia experienciando e tendo os mesmos resultados, os mesmos pensamentos, a mesma visão das coisas, eu crio coágulos, eu crio resistência, o dia que se fecha e eu vou viver de sofrimento. Tem uma passagem linda da Joana de Ângeles, gente do céu, é muito maravilhosa.
Eu não sei se vocês todos já leram o livro Painéis da Obsessão, que nós temos várias aulas para dar sobre ele, e que eles pegam um rapaz chamado Argos e operam Argos e fazem tudo. Toda a espiritualidade se movimenta, todo o hospital, todos os irmãos, Joana de Ângeles, todo mundo ajuda ele, faz tudo por ele, e ele não vai para frente. E aí o Manuel pergunta assim, Joana, agora ele caiu, como é que nós vamos fazer para ajudá-lo? Aí ela diz, não vou fazer nada, ele mesmo já fez. Quando ele baixou a vibração dele, ele escolheu as companhias que vão fazer ele evoluir. E é isso que a gente faz. Quando a gente tem o pão de cada dia e não absorve o conhecimento, e no outro dia que a gente renasce, a gente deixa a mente livre para ter outro pão de cada dia, a gente escolhe as companhias, a gente escolhe viver de sofrimento, de processos obsessivos, de doença, de um monte de coisa ruim, de privações, de dores. Então, mas não é preciso ser assim. Entendam isso. Não é necessário ser assim. Adquiram todo dia a beleza do dia, o conhecimento do dia. Foi um problema, agradeçam. Aquele problema te traz um conhecimento, te traz uma coisa boa. Ele te traz uma chave da prisão que você se colocou e que você mesmo se recusa a sair. Compreendam a lei, compreendam a beleza que é o mundo. Façam como a Tati. Vamos fazer aquele cara que foi para a floresta e foi colocando os milhos de pipoca, né? Tati, vai jogando os milhos de pipoca que a gente vai andando atrás. Eu mereço. Ai, gente, quem aguenta? Hoje ele tá bem engraçadinho. Ele está muito inspirado hoje, gente. Ele está muito. Essa questão aí de por que eu não pensei antes? Por que eu não, né, não recebi informação antes? E depois pensando na questão de que precisou acontecer a situação, né, para poder ver o que ainda tem que melhorar, o que tem que superar, o que tem. É bem isso, assim. E quando eu fiquei ali, naquele momento, aquele tempo ali chateada e remoendo e tal, eu realmente caí e escolhi as companhias que eu queria. E aí, eu pensei, não, vou mandar um áudio pro Jorge, e aí a coisa, opa, e sabe assim, quando vira a chave, e muito bom. Só que é bem isso mesmo, hoje inconscientemente, eu agi novamente naquela repetição do comportamento, e assim, é tão fácil de cair. Olha que de manhã eu tinha feito uma prece, pedi a Deus para que fosse um dia, né? Enfim, a gente sempre pede, sempre agradece, Fabrícia, e tal. E digo mais, eu acho que ainda ficou remoendo o pensamento, e pensando naquilo ali, pensando. Sim. Que é essa fixação e essa monoideia, né? Como o Jorge falou incrivelmente, é que tudo está interligado. Então, se a gente for ver ali inibição das potências, se for pegar aquele quadro ali, eu acho que a gente pode exemplificar tudo, né? Assim, ó, eu boto um tiquezinho em cada um desses hoje. Fabrícia, era um pouquinho aí. Pode falar. Por que o dia não foi maravilhoso? Porque a ideia do dia maravilhoso que você tem, que muitas pessoas têm, é quando é tudo bem, é tudo flores. Esse dia foi mais maravilhoso do que um dia com flores. O dia com flores não faz você evoluir, esse dia fez você evoluir. E você quer saber, certeza. Olha, quando você quer fazer o mesmo, falta inteligência, falta discernimento. Quando você se magoou, depois você falou, fiquei remoendo. Remoer é remoer a culpa. Aí você ficou se culpando. Então, você quer resolver um problema de mágoa, se culpando, e culpando o outro, e se culpando, e se magoando consigo, e se magoando com o outro. Veja, é tudo a mesma coisa. Você só andou em círculo dentro de você mesmo e não resolveu nada. Agora, se isso não acontece, como é que você ia saber de todas essas coisas que você está fazendo esse comportamento? Você está usando de culpa para resolver o problema do remorso e está usando de culpa para resolver o problema da mágoa. Eu não entendo onde que isso vai dar certo. Não. Ele dá certo em que sentido? Na hora que eu consigo ver e consigo exercer a força de vontade, exercer o amor comigo mesma, a compaixão, que eu consigo exercer essa liberdade de escolher se eu quero Judas ou Deus. Então, assim, o que você tem que fazer é assim, estuda isso.
Deus te deu uma oportunidade de conseguir um conhecimento sobre você mesmo, não é? De um Aquela velha comportamento mania de querer seu. aparecer. Calma, calma. Está se culpando de novo. De novo, continua usando de culpa para resolver o problema de culpa. A Tati falou tão bem aí sobre observar sem dizer nada. Observa o movimento antes de falar. Né? Você está só se culpando, só se martirizando, só se remoendo. E eu estou dizendo para você assim, ó, estuda isso. Ó, aqui eu me magoei aqui foi culpa, aqui foi remorso. Porque Deus te deu uma oportunidade de você alcançar um conhecimento sobre você mesmo. Se você se colocar nesse movimento, né, esse é um movimento que vai te dar liberdade. Para isso, você precisa usar a sua vontade direcionada para a aquisição do conhecimento, não para se culpar nem se magoar. Quando você se culpa e se magoa, você trava o conhecimento. Você vai para a ignorância que está ali. Ó, né? Você sai do nível consciente, aliena a mente, e você perde o conhecimento. Então, o que Deus quer? Deus quer que você aprenda um conhecimento que te dê liberdade. Okay? Então, estude isso sem se culpar, vendo em você se isso é um padrão, se todas as vezes que alguém faz uma coisa que você não gosta, você se magoa, se você se ressente. E amanhã, quando se acordar, esquece tudo. Acorda com a mente livre, pensando só em perdoar se for o resultado que você chegou. Se esse estudo do conhecimento falou, olha, falta você perdoar. Aí amanhã você acorda e diz, não, hoje eu vou perdoar todo mundo, o tempo todo. E vou pedir para Deus me mandar outra lição, porque eu estou precisando de uma outra lição, estou precisando de uma outra experiência, para ver se agora eu consigo perdoar. É isso, gente, meu Deus, acho que um bebê, uma criança de 5 anos faz. Por que complica tanto? É só isso que a lei quer. Aprenda o conhecimento. Veja, estude e veja aqui, ó, esse aqui é o lado que eu estou presa, aqui é o lado da porta de saída. Pô, então, hoje acabei com isso aqui, não quero nem mais saber disso aqui. Hoje eu vou, amanhã eu vou acordar e vou pedir para Deus me dar a oportunidade de eu praticar agora o positivo. É difícil isso, gente, pelo amor de Deus. É mais fácil que ficar se magoando, se ressentindo, se enchendo de fluidos ruins. Você sabe que você fazendo isso, você se enche de radiações mentais perniciosas que vai te causar doenças e você chama para o seu campo, através da lei de afinidade, um monte de espírito ruim. E a tua vibração, por outro lado, por lei de retorno, vai trazer mais gente que vai pisar em você para você se magoar tantas vezes até que você resolva não se magoar mais. Mas você pode fazer isso usando a sua vontade, sem sofrer. Use a sua vontade, a inteligência, o discernimento, escolha. Eu quero a minha liberdade. Não tem mais coisa mais importante do que a nossa liberdade. Tanto que foi a primeira coisa que Deus deu para a gente. Gente, pelo amor de Deus, sigam o líder, siga a Tati. Siga o líder. Ai, amigo, tu tá demais hoje, além de inspirada, ele tá engraçado. Não, mas... E fora a barreira vibratória, né, amigo, que isso forma, assim, e que acaba ainda afastando mais a gente do centro, né? Afastando mais a gente da gente mesmo, do centro e de Deus. Desculpa, Fabrício, eu te cortei. Não, acho que tá batendo um papinho aqui bem legal. Então, lemos um slide hoje. Mas tudo bem, a gente tem bastante tempo, né? O livro ele tem 10 capítulos, mas eu não vou trazer os 10, assim, eu escolhi uns 4 que foram mais importantes, mas que eu achei que eram mais importantes, assim, o Krishnamurti, ele repete bastante e tal, e não que a gente não precise, né, a gente precisa bastante, mas é que dá para trazer os principais pontos. Ai, Cris Tessarol mandou uma mensagem ali. Tá. Ô, Tati, Oi. Você sabe que nós não temos problema de pressa, nem de tempo. Isso. Nosso objetivo é que todo mundo desperte para esse assunto, né? Sim. Então,
E Krishnamurti, ele é muito difícil de captar as minúcias dele, né? Porque ele tem mesmo. umas tiradas assim que a gente fica pensando meses, até a gente chegar onde ele já chegou faz tempo, né? Nossa, nem fala. Eu vou precisar de ajuda todas as aulas. O livro é A Mente Sem Medo, tá, Fabrícia? Te respondendo ali, vai que a tua dúvida é a de outras pessoas também. É A Mente Sem Medo. O Jorge me emprestou esse livro, então se alguém quiser emprestado também, tá, Jorge? Eu empresto teu livro. Tá bom. É teu. E lembrar para eles, né, que não existe... o Krishnamurti, ele baseia muito o estudo dele exatamente no medo, né? Porque ele acha que o medo é um dos grandes impeditivos da nossa evolução e do amor também. Por isso que está ali no amor e está na liberdade. E o medo realmente tira a nossa liberdade. Quem mantém a gente dentro da cadeia é o medo. É verdade. E se a gente for parar para pensar, se a gente for analisar e destrinchar, que eu tô dessas, né? Todas as nossas atitudes, elas são, todas não, né? Mas 99% das nossas atitudes, principalmente nas diversidades, elas são baseadas no medo, né? A gente tem medo de tudo, de tudo, de tudo. Então a gente está sempre defendendo ali uma posição e a gente tem medo que essa posição ela se desfaça, né? Então é por isso que a gente age como a gente age, com os outros e com a gente mesmo. Tati, muitas vezes a gente constrói uma máscara tão bonita e fica ali defendendo a máscara e com medo que alguém descubra que aquela máscara tem nada a ver com o que tem atrás dela, né? Exatamente, exatamente. E às vezes é tão simples tu se mostrar da maneira que tu é vulnerável, que tu tá aprendendo. E quando tu é assim, primeiro tu tem que ter essa consciência de que tu tá aprendendo e de que tu é vulnerável, porque às vezes a gente nem para isso quer olhar, né? A gente fez aquela máscara e, como tu falou perfeitamente bem agora, eu tenho essa máscara de que eu sou boa, então como é que eu vou admitir para mim mesma que eu preciso melhorar? Dói? Eu erro, dói, não preciso melhorar. Eu vou lá e vou mascarar aqui o meu erro e tá tudo certo, minha máscara de perfeição tá ali. Mas quando a gente resolve primeiro olhar para isso e num segundo momento admitir isso, as coisas se resolvem de uma maneira completamente diferente, porque como a gente tem essa rigidez com a gente de achar que a gente tem que ser perfeito, a gente acha que os outros também esperam isso da gente, né? Então, poxa, que vergonha falar que eu errei, que vergonha falar que eu fiz uma coisa errada, que vergonha falar sobre as minhas atitudes, sobre o que eu penso, que vergonha de ser eu. Meu Deus, e tudo que a vida quer é que a gente seja a gente mesmo, pelo amor de Deus, e que a gente perceba o que a gente é, né? E não fique ali fingindo que a gente não é. Então, a gente acha que por a gente se julgar dessa maneira, os outros também vão julgar e a vida vai julgar a gente. E é tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira, tudo mentira. E experimentem, sabe, ser verdadeiros com vocês mesmos. Experimentem falar a verdade, por mais que tu ache que vai ser julgado, ou ache que vai dar tudo errado, confia, sabe? Confia em ser tu mesmo, porque a gente já está tão acostumado na mentira que às vezes até ser a gente mesmo é um pouco estranho, mas é a partir daí que a gente é sincero com a gente mesmo que a gente vai conseguir desfazer todo esse bolo que a gente se colocou. Eu sei que tu tá doido para falar aí, amigo. Não tem nada a falar. Tinha outro slide? Você falou que tinha outro? Tem o próximo. Pode passar para a gente, Cris, por favor. Esse aí eu vou precisar que tu expliques, amigo, por favor. Esse, eu fiz um terceiro, vou te passar depois, tá? Muito bom. Tá bom, tá bom. Esse é por causa das doenças, não é nem relacionado a essa aula, né? São tipos de doenças espirituais que nós temos. Na verdade, nós vamos estudar durante o curso, né? A obsessão e doença, nós temos umas 20, 22 aulas só sobre obsessão e doença. Todas as doenças estão relacionadas a um processo obsessivo e elas são físicas, neuróticas ou psicóticas, ou seja, ela traz desequilíbrio físico, desequilíbrio nos nervos, né, e na mente.
E tem algumas doenças que elas são, que nós passamos por ela nem percebemos. Então, você tem doenças físicas de todos os jeitos, você tem a famosa doença fantasma, que nós vamos explicar depois. Tem uma enfermidade que é uma doença auxiliar, que auxilia a gente a sair de processos de queda. Tem a doença por infestação. Tem a doença simulacro, que é quando um espírito combina tão bem os fluidos ruins com a gente, que ele encaixa todos os chakras dele no nosso, e a gente absorve os fluidos dele e fica doente sem saber que não é nós. E esse simulacro se dá até em acessos de raiva. Tem muitas situações que você vê as pessoas fazerem e às vezes não são nem as pessoas. É que dá uma combinação fluídica e o espírito toma conta. Por exemplo, você pode ter um casal que o marido ou a mulher tenha um inimigo e devido à mediunidade, à combinação fluídica, ele pega um para agredir o outro. E às vezes acaba até o casamento, o namoro, ou qualquer tipo de coisa, e de repente foi a ideia do espírito, né? Que criou um simulacro ali também. Então é muito vasto isso, e o Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que é muito mais comum do que a gente imagina, esse simulacro. Então as alergias nós já vimos pelo Dia da Cruz, tem tipos de enfermidade que são kármicas, que são as piores, né? Aquela que você vai ter que passar mesmo. No caso do Argos, que a gente estudou bastante, ele apunhalou um amigo dele e ele nasceu com tuberculose, né? E eu achei muito interessante, porque a ideia que eu tinha é que ele apunhalou alguém pelas costas, né? Atingiu o pulmão, e ele teria que ser apunhalado pelas costas. Olha como a gente é. A gente A gente acha perverso, que é olho por olho, dente por dente, né? Imagina. não é? E não é. Ele nasce com problema pulmonar. Então, tem muitas doenças aí, quem tem doenças crônicas, muitas vezes está ligado a esses processos kármicos, que estão ligados às matrizes perispirituais e às culpas que trazem na consciência. É muito sério isso. E dali para baixo, a depressão, a esquizofrenia, o anacéfalo, doenças a partir do sexo, que causam obsessões, elas estão inseridas naquelas 7 da kármica para cima, né? São só outros tipos de doença que a gente vai estudar. Então, vai ser um estudo muito vasto, onde todo mundo vai aprender a identificar em si mesmo as questões das suas doenças, desde uma gripe, uma rinite, qualquer tipo de coisa, tem processo objetivo, tem fluidos ruins. Todas as doenças elas são fluídicas, então ela acontece no nosso perispírito que se transfere para o nosso corpo físico. Essas doenças elas são sincronizadas, segundo a lei de causa e efeito, e elas são também complementares. Muitas vezes você pode ter uma doença kármica, que também é uma doença auxiliar, que também é física, que também é neurótica, e assim vai. Você pode ter uma depressão por uma causa kármica ou por uma causa de simulacro. Então, elas estão muito relacionadas. Na vida, todo mundo precisa aprender isso. Nós temos uma mente que enxerga tudo separado. A minha ideia esse ano é fazer com que todo mundo enxergue tudo junto, não mais separado. Então, você vê uma coisa, você acha, isso é isso. Não é. Isso é um fragmento de um todo. Tudo é um fragmento de um todo. A nossa ideia seria trabalhar com a lei da causa, né? Buscando a causa, buscando a unidade que aquilo se separou e se fragmentou. E as doenças são inseridas nisso aí. E ali tem a culpa na consciência e a matriz perispiritual. A maioria dos nossos processos de doença é causado por uma matriz perispiritual. Todas as vezes que a gente comete um erro contra um irmão, aquilo fica marcado como matriz perispiritual, exigindo uma reparação da nossa parte, que é uma aula maravilhosa, né, que nós vamos dar também. Quando eu digo nós, é eu. Quem vai dar aula sempre aqui é eu, a Tati e a Cris, né? E a partir Quando a de Cris agora, estiver acordada. quando ela estiver acordada, diga-se de passagem, é difícil, mas a gente vai mandar uma garrafa de café para ela. Ela toma bastante café. E quem sabe mandar um energético daquele lá, né? Como é que chama? Aqueles energéticos com café, né? O Red Quem Bull? sabe ela a Red Bull aí, tal. Uhum. Então, sempre eu vou dar uma aula, a Tati vai dar outra, não foi escolhido, isso foi aleatório. Tá? Tem gente que vai dar aula que não sabe nem o que vai falar ainda. Então, é muito estudo, gente, muitos livros que foram estudados. Então,
é um vasto material, e a minha ideia e o meu desejo e a minha vontade é que muito mais pessoas tenham contato com esse conteúdo, que realmente ela vai trazer muita paz e consolo e vai levar as pessoas a conquistarem uma inteligência espiritual para se libertarem disso que fizeram no passado e para que daqui para frente não façam mais, sejam espíritos livres. É isso. Que Faltou alguma lindo, coisa? amigo. Nossa, não? Se eu falar alguma coisa, eu vou estragar. Se eu falar algo, eu vou estragar, porque olha, tá inspiradíssimo hoje. Esse assunto aí eu gosto muito, sabe? Deu para ver. Deu pra ver. Que bom, a gente ganha muito com isso. E, sabe, por mais que às vezes pareça algo tão distante assim, e por mais que quando a gente caia nesses desafios que a vida traz para a gente, para que a gente possa evoluir, o nosso passado ele vai sempre dizer que é melhor a gente desistir, que é melhor que isso tudo não faz sentido e que não adianta de nada e que é difícil. Principalmente vai dizer que é difícil. Mas a gente precisa ter esse objetivo bem traçado na nossa vida, de que a gente quer ser livre de todos esses pensamentos, né? Então, é começar a prestar atenção justamente nesses pensamentos que falam para a gente desistir, para a gente que tudo isso não tem importância, e colocar a nossa vontade, Mas que tem ninguém pode importância. fazer pela gente. Outro dia passei uma aula para a Cris revisar, né? E causou um choque muito grande. A semana passada eu já falei isso. E para mim também, quando eu estava lendo um texto do Manuel Filomeno de Miranda, até do Dr. Bezerra de Menezes, que eu tinha uma ideia assim de reparar, né? De redenção totalmente diferente, né? Que você vinha aqui, você espiava um mal que você fez, e aí você fazia certo e você estaria redimido. E não é nada disso, né? A reparação ela requer que você salve aquele irmão até quando ele esteja completamente isento de qualquer mal que meu ato fez a ele. Então é um processo realmente que dura. Necessariamente, antes que todo mundo fique nervoso, não é pela dor, pode ser uma reparação pelo amor. Quando você, até todos os casos de obsessores, primeiro passo, ele sempre nasce como filho, né? É interessante isso, que já é uma forma de reparação, porque qualquer mulher que recebe um filho, não tem como ela não amar aquele filho, né? Não tem como ela não encher aquele de carinho. E o pai também. Então, aí já começa uma reparação por amor, porque o processo obsessivo de longa data ele já foi um processo expiatório em si mesmo, né? E ele traz já as doenças inclusas que é importante entender todo o mal que a gente faz para alguém, a gente causa uma úlcera no perispírito que vem como doença depois. Qualquer coisa, até as ironias que a gente faz, o excesso de ironia vai gerar uma rinite lá para frente, um processo alérgico bem forte. E isso é muito sério, e as pessoas não sabem disso. Então, então essa reparação ela é feita muito mais pelo amor do que pela dor. Não é? É muito mais uma reconciliação, né, que leve ambos a uma redenção, uma superação de um problema do passado, a nível do amor, do que realmente por dor, por sofrimento. Os desequilíbrios realmente eles têm que ser restabelecidos pelo amor, pela bondade, pela misericórdia, e nunca por processos negativos. Essa é a vontade de Deus. Deveria ser a nossa também, né? Deveria. E ele não força a gente a nada, né? Ele tem a maior paciência do mundo e espera até que tudo se encaixe perfeitamente na gente, né? E respeita todas as nossas escolhas. Ele respeita tudo. É E isso vocês vão mesmo. escutar a Tati dar aulas maravilhosas, e a Cris também.